Então, vamos para mais um episódio do nosso novo quadro aqui no canal, Quem Foi? Dessa vez eu vou falar do maravilhoso James Baldwin, que eu estou extremamente apaixonado pelos livros dele. E é uma escrita muito poética. Se você nunca leu James Baldwin, pare tudo e vai ler James Baldwin, que é perfeito, perfeito. No vídeo passado eu falei sobre a Bucha Mecheta, uma autora incrível, impecável. Seus livros assim são extremamente tocantes e muitos deles autobiográficos. Mas agora vamos falar de James Baldwin. James Baldwin nasceu em Nova York em 1924 e veio de uma família extremamente pobre, bem complicada. Inclusive, a mãe dele teve que largar o pai e por causa de inúmeras questões, como envolvimento com drogas, álcool e outras coisas. Então, a mãe dele se mudou para o Harlem, lá um bairro de Nova York, que vocês sabem muito bem, que eu tinha comentado já aqui outras vezes, mas é um bairro muito conhecido por ter uma alta concentração de afro-americanos, e a cultura afro-americana é bem expressiva naquele lugar, e é um lugar que foi assim bem conhecido por ter vivido e morado e nascido ali inúmeras celebridades, como por exemplo Maya Angelou viveu bastante tempo ali, Billie Holiday, entre outros. E o James Baldwin viveu naquela atmosfera ali dos anos 50, 70 e cresceu ali. A mãe dele casou com um pastor chamado David Baldwin, que daí vem o sobrenome, né, do James Baldwin. O padrasto, né, do James Baldwin, ele tinha uma criação muito rude com ele. Ele tinha alguns irmãos. A mãe dele, quando casou com esse reverendo, né, com esse pastor, teve outros filhos. Então o James Baldwin tinha vários irmãos. E como o James Baldwin era o maior ali, era o mais velho, ele ficou cuidando das crianças, cuidando dos irmãos, e isso interferiu um pouco na vida dele escolar. Ele era muito, na vida escolar dele, para vocês terem noção, alguns professores tinha assim muita admiração pelo James Baldwin, porque ele desde pequeno tinha o dom da escrita. Ele sabia escrever como ninguém ali na escola. Inclusive ele foi muito protegido por alguns professores. Ele tinha uma admiração, né? Aliás, os professores tinham uma admiração com ele, assim, que era algo surreal. A escrita do James Baldwin já tinha, para vocês terem noção, né? Quando o autor ele tem o dom desde criança, tem um dom desde sempre, floresce ali e as pessoas percebem sem mesmo ele mostrar. E então foi isso que aconteceu com James Baldwin. E parece que foi algo muito surreal ali na escola. Era uma escola de crianças pobres, né? Crianças humildes ali em Nova York. Depois que ele foi para uma escola de classe média, podemos até dizer, mas pessoas um pouco com mais renda. Mas nessa escola ele não pagou, ele era bolsista. Ele conseguiu essa bolsa através dessa escrita dele, os professores ajudando, e ali ele conseguiu entrar nessa escola. E dali nessa escola ele teve um contato maior com a literatura, com a escrita. Ele desenvolveu mais a escrita. Nesse tempo ele escreveu peças e alguns contos, alguns textos, ensaios. Então ele ficou já conhecido ali no meio escolar, por causa dessa escrita dele. Ele não chegou a fazer universidade, não chegou à vida acadêmica por inúmeras razões. O pai dele, né, o padrasto, faleceu, e faleceu também num período bem conturbado, porque a mãe dele estava já em trabalho de parto. A própria tava um movimento ali ocorrendo bem tenso no Harlem. Vocês sabem muito bem, nesses movimentos ali dos anos 50, 60, 70, a questão da segregação racial. Então ele era muito engajado nisso também. Isso interferiu bastante na vida dele, e ele via ali, presenciava todo aquele preconceito que estava ocorrendo ali na sociedade negra nos Estados Unidos. A questão racial estava muito forte naquele tempo. A gente está falando daquele tempo, né? Um tempo que era muito tenso. Naquele tempo era o tempo do Martin Luther King, do Malcolm X. Então esses grandes homens que infelizmente foram assassinados, morreram, eles tiveram essa garra de enfrentar os grandes poderosos ali, aquela questão toda
racial e enfrentar mesmo para conseguir direitos iguais e conseguir banir definitivamente aquelas questões raciais. Mas enfim, o James Baldwin cresceu toda nessa atmosfera e ele, com isso, ele trouxe muita crítica, ele trouxe muita crítica social em seus textos. Na relação dele com o padrasto, ele tem uma relação não tão amigável, era uma relação um pouco conflituosa, porque o padrasto dele era muito duro com ele em relação aos irmãos. E isso trouxe alguns conflitos para ele, talvez por ele não ser o filho biológico, não sei ao certo se é isso. Mas ele tinha uma relação conflituosa e isso o James Baldwin fala alguma coisa, fala algumas características de como era essa relação no livro dele. Ainda não tem tradução aqui no Brasil, mas se eu não estou enganado, parece que é o próximo livro que a Companhia das Letras vai trazer para o Brasil. O livro chama Notes of a Native Son. É mais ou menos notas de um filho nativo, tradução literal, não sei ao certo. Mas enfim, parece que é o próximo lançamento da Companhia das Letras. Aí estou bem entusiasmado e empolgado, porque parece que esse livro é um livro mais não ficção. Então ele traz essa questão toda, além do mais, questões sociais. Ele tinha uma veia muito ativista naquela época, então ele enfrentava realmente aquelas questões todas sobre a segregação. Ele foi para Ele resolveu sair de Nova York, dos Estados Unidos, e foi morar em Paris. Lá ele desenvolveu mais sua veia artística, sua veia de autor, né? Trouxe inúmeros livros, escreveu acho que mais de 20 livros. E um dos livros dele mais famoso, eu acho que é o segundo livro dele, que é O Quarto de Giovanni. E aqui é muito interessante que foi escrito em 1956, mas ele traz questões muito atuais, bem pertinentes. Aqui ele fala sobre a sexualidade, a questão homossexual, e também nessas questões todas sociais, um pouco do ativismo dele, essa veia ativista. E nesse livro ele vai contar tudo isso, todas essas características. Antes mesmo dessa questão homossexual, ele traz meio que uma história naquela época que não era tão difundido, não tinha os direitos para os homossexuais, não estava nem sendo ali questionado naquela época, na década de 50. Então aqui ele vai trazer meio que uma coisa muito, muito inédita para aquela época, aquele momento. Então é um livro muito importante para o americano, o Quarto de Giovanni. O James Baldwin é um dos maiores autores ali americanos de todos os tempos. Ele traz todas essas questões que até hoje a gente lê e encontra muita atualidade. Um exemplo é o livro que eu li, foi o primeiro livro que eu li de James Baldwin, chamado Se Rubiele Falasse. Tem vídeo aqui no canal. É um livro excepcional. Ele traz aquelas questões daquela atmosfera da década de 70, de 60 e 70 nos Estados Unidos, de segregação, e todo aquele preconceito que estava circundando ali Nova York e os Estados Unidos contra os negros, enfim. É um livro fundamental, um livro que merece ser lido por todos. Já foi adaptado para o cinema, ganhou inclusive um Oscar, acho que de melhor atriz, se eu não estou enganado. Então, esse livro traz todos esses problemas sociais ali do negro, especificamente no bairro do Harlem, que aqui ele faz ele retrata toda como era aquela atmosfera. Então é um livro muito importante, e esse livro aqui é um livro que impacta todo leitor por trazer essas questões muito atuais. Foi escrito há mais de 40 anos, mas é extremamente atual, e isso está muito forte nos livros de James Baldwin. Aqui no Brasil foram lançados até agora 3 livros. Foi o Quarto de Giovanni, Se Rubiele Falasse e Terra Estranha. Vou deixar aqui a capinha. E eu creio que são bem expressivos, tal como Se Rubiele Falasse, que foi o único que eu li. Então, voltando à história do James Baldwin. O James Baldwin viveu um bom tempo lá em Paris, depois regressou para Nova York, naquela época mais que estava um pouco conturbada, trouxe esse ativismo dele ali, ele tentou engajar-se naqueles movimentos sociais,
Depois ele regressou a Paris e lá em Paris ele morreu em 1987 com câncer no estômago, e foi uma perda muito grande para a literatura americana e para a literatura mundial por um autor que escreve tão bem e de uma forma tão expressiva como James Baldwin. O James Baldwin está voltando, né? Tá aqui voltando à tona, podemos até dizer assim, na atualidade por essas questões que foram escritos, os escritos deles há mais de 40 anos, mas é extremamente atual. São extremamente atuais esses escritos do James Baldwin, mas ele trouxe, a literatura dele está vindo à tona. Acho que foi por causa de em 2015 foi lançado um documentário chamado Eu Não Sou Seu Negro, traduzindo para o português. É um documentário extremamente necessário, eu assisti recentemente, um documento sobre o James Baldwin, a sua vida, o seu ativismo, a importância da escrita do James Baldwin, a importância dos livros dele para o mundo e o quanto isso modificou o pensamento de muitas pessoas, sobretudo ali os americanos, naquele movimento, naquelas questões da segregação racial. O James Baldwin tinha muitas referências. Um dos maiores pilares dele, segundo minhas pesquisas, era o autor Henry James. Ele tinha uma admiração muito grande por esse autor. Então, eu não li nada do Henry James, mas talvez possa ter alguns elementos que o James Baldwin trouxe da literatura de Henry James. Veremos. Mas enfim, estamos bastante entusiasmados com esse novo lançamento aí que está previsto, não sei ainda, não tem data definida, mas eu fiquei sabendo que o próximo livro do James Baldwin será um de não ficção, o Note of a Native Son, e que é esse sobre a relação dele com o pai, e questões sociais, questões sobre a sexualidade, e enfim, várias questões sobre o ativismo negro. Estamos, né, bem entusiasmados para esse novo lançamento. Espero que a Companhia das Letras lance logo. E enfim, vou deixar aqui embaixo os links dos livros deles, se vocês quiserem adquirir. Vou deixar os links da Amazon, aí vocês também me ajudam com a porcentagem. A Amazon dá uma porcentagem para os criadores de conteúdo que compartilham os links. E enfim, vocês sabem muito bem como são esses links. Vou deixar aqui também o link do Quarto de Giovanni. E se a Rubi ele falasse, gente, esse livro é muito legal, vou ler talvez mês que vem, tô bem... já vou deixar aqui na minha pilha de próximas leituras. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e as próximas postagens. E é isso. Até uma próxima. Um cheiro. Tchau.